Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje é a professora Alessandra que conversa conosco sobre a excelência na assistência obstétrica. Um tema difícil, né? Sim. Vamos lá, muito obrigada por ter aceito o convite. Bom dia a todos. É importante que fique claro que a grande maioria das condutas adotadas durante a assistência ao parto são condutas, a grande maioria não foi testada em nenhum ensaio clínico. Os dados que existem são insuficientes para fortes recomendações. E grande parte delas, como eu já disse, são condutas baseadas em resultados de estudos observacionais, experiências clínicas e opiniões de especialistas. Então, qualquer programa de humanização do parto que tenha regras muito estritas, são programas que têm uma grande chance de não terem sucesso, justamente por causa desses problemas aí relacionados às condutas na assistência ao parto. Eu trago aqui algumas informações baseadas em algumas publicações, alguns guidelines. Então, grande parte da minha aula é baseada no que foi publicado pelo Ministério da Saúde, com assessoria da CONITEC, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. Grande parte foi baseada em critérios do NICE, que é o Instituto de Saúde e Excelência em Cuidados, que é semelhante aí ao CONITEC no Brasil, é britânico. Parte do que está exposto aqui foi obtido também na Biblioteca Cochrane. Parte do que está publicado pelo Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras e ainda dados publicados pela Sociedade Americana de Médicos de Família, que tem uma inserção bastante importante nos programas de humanização do parto. Bom, a hospitalização do parto ocorreu no início do século XX. Isso ocorreu por uma necessidade para haver redução nas taxas de morbimortalidade materna e perinatal. Mas é claro que quando o parto virou um procedimento hospitalar, ele acabou ficando sujeito à adoção de condutas e procedimentos de maneira excessiva, claro, que se por um lado reduziram a morbimortalidade materna e perinatal, se atingiram o objetivo inicial, começou a ser observado como se fosse uma doença. E é claro que, como eu já disse, se aumentou bastante as taxas de intervenções nesse procedimento, tanto no parto quanto na assistência ao RN. Então, claro, tem benefícios, mas também houve alguns malefícios nessa hospitalização do parto. E eu vou falar esse slide aqui, parece algo assim, meio chover no molhado, mas eu acredito que seja bastante importante nos dias de hoje. Que a paciente, a família da paciente nesse momento, eles têm que ser tratados com muito respeito. É um momento único na vida de uma mulher, às vezes o único momento da vida de uma mulher, né, relacionado ao nascimento de seu filho. Então é importante que a família e a paciente sejam incluídos nas tomadas de decisão. Tá? Não é deixar a paciente escolher o que ela quer fazer, é informá-la sobre o que é possível, sobre o que é correto, sobre o que traz benefício para eles ao fazermos. É importante que a gente use dados baseados nas melhores evidências possíveis. Não são aquelas evidências maravilhosas, mas nós temos que buscar as melhores evidências possíveis. E diferenciar as fases de trabalho de parto é fundamental para que a gente adote as condutas adequadas para cada uma das fases. É importante questionar essa família sobre os desejos, sobre o que eles esperam daquele momento, sobre as preocupações que eles têm relacionadas àquele momento. Existe uma importância muito grande na nossa atitude perante essa família, perante essa paciente, até o tom de voz que a gente usa, o tipo de palavra que a gente usa. Como é um momento de extrema importância para essa mulher, ela se sente tão vulnerável, que às vezes uma palavra dita de uma maneira inadequada, um tom mais áspero, é suficiente para ela associar a parturição a uma experiência negativa. E isso tem muito trabalho mostrando que é a mais absoluta verdade. É importante que os ambientes, as maternidades, as casas de parto, sejam as instituições onde essas pacientes estão tendo a sua gestação resolvida, se adapte às necessidades não só dessa paciente, mas da família. Pensem que o parto é um momento em que todo mundo espera um resultado feliz, todo mundo espera... é um evento muito importante, né? Então, se a gente não tiver um ambiente adequado, também isso pode levar à sensação de uma experiência ruim. Então, os gestores precisam entender isso, que a gente precisa dar ambiência, precisa dar um local adequado para essa família.
apoio físico e emocional, isso é imprescindível, né? Então, como eu disse, é bem importante que a gente diferencie as fases de trabalho de parto para adotar as melhores condutas. A primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Quando a gente deve internar a paciente? Lembra lá no início da apresentação que eu disse que a partir do momento que o parto veio para dentro do hospital, nós aumentamos o número de intervenções que realizamos, isso com certeza. Então, qual seria o melhor momento de internar essa paciente evitando essas intervenções desnecessárias? Existe um período que é um período de bastante dificuldade para se lidar, que é o tal do período premonitório, período preparatório, pródromo de trabalho de parto. É um período em que a paciente começa a ter contração dolorosa, mas ela tem uma dilatação de colo muito lenta e ela começa a procurar o serviço porque ela aprendeu, né, pela mídia e por N canais aí de informação, que quando a paciente começa a ter contração dolorosa, rapidamente vai ocorrer o nascimento. Então ela começa a procurar o serviço. Então, é uma fase bastante difícil porque ela fica muito confusa em entender esse início. Ela não entende quando se inicia realmente o trabalho de parto, qual é o momento em que ela tem que procurar o serviço, se é no início do trabalho de parto. Então, é um momento muito confuso. E nós, médicos, nos confundimos também bastante nesse momento. Então, é importante que a gente evite internação nesse momento. Vejam que período prodrômico, a paciente não tem atividade uterina regular. A transformação que ela tem no colo, a remodelagem, é muito pequena, é muito lenta, é um período que dura aí, né, se a gente for lá ler nos livros, textos clássicos aí, dura até 2 semanas. Então é um período em que a paciente precisa de muita orientação e de muito acolhimento. É o momento em que ela estabelece o vínculo mais forte com a equipe que vai assistir o parto dela. Então, como eu já disse, nunca internar nessa fase. E vejam que grande parte do que eu estou dizendo aqui para vocês diz respeito a estudos que estudaram, né, a trabalhos que estudaram a gestação no termo e pacientes de risco habitual. Claro que a gente terá várias situações de alto risco, situações de intercorrências em que a gente vai internar essa paciente mais cedo, claro. A gente está falando aqui da grande maioria das nossas gestantes, 80% das nossas gestantes, tá? É importante que nessa avaliação inicial, caso ela nos procure, a gente dê atenção aos fatores de risco. Então, cada vez que a paciente tem uma interface com o serviço, é preciso que a gente faça a classificação do risco obstétrico dessa mulher. Muita atenção à vitalidade fetal. E aqui o exame físico tem um papel fundamental, porque essa paciente do risco habitual que vem em pródromo de trabalho de parto, ela não precisa de avaliação de propedêutica armada para avaliação de vitalidade fetal. Então, nosso exame físico é bastante importante. E, como eu já disse, evitar intervenções desnecessárias. É um período de muita pressão por parte da família, da paciente. Então, é muito fácil que a gente comece a achar anormalidades e comece a se utilizar de algumas intervenções que são desnecessárias. Para falar de assistência ao parto, é preciso que eu fale rapidamente sobre as fases clínicas na teoria, né? E tem que falar de Friedman, claro, que é talvez o pesquisador que tem nos orientado, cujos conceitos, né, nos orienta nos últimos 60, 70 anos. Então, lembrem que a paciente, ela abandona o período prodrômico, ou seja, o período prodrômico se transforma na próxima fase do trabalho de parto, quando ela tem um colo de 3 centímetros. Então, a partir daí, essa paciente, com esse diagnóstico de trabalho de parto, com as contrações regulares, com o colo de 3 centímetros, a gente vai classificá-la no primeiro período do parto, tá? Na fase da dilatação. E se ela tem 3 centímetros, ela está na fase latente da dilatação, segundo Friedman. É uma fase bastante difícil também de se lidar com a paciente, porque apesar dela ter um aumento na atividade uterina, apesar dela estar mais sintomática, dela observar que o colo uterino está sofrendo transformações, já tem 3 centímetros de dilatação, ainda não é uma fase do risco habitual da paciente, é uma fase em que ela deve ser internada. Então é importante conversar isso com ela. Nessa fase, muito da atividade uterina ainda está voltado para a remodelagem desse colo, não só na dilatação, no seu comprimento, no seu amolecimento, na sua posição. Então, ela acha que não está tendo dilatação cervical. Tanta atividade uterina e não está dilatando nada. Na verdade, outros elementos do colo vêm sendo remodelados, vêm sendo mudados. E a atividade uterina ainda carece de uma coordenação melhor, carece de um aumento no número. Então, é bem importante que a paciente tenha uma conversa muito franca, muito honesta sobre essa fase. E não é na hora que ela chega no hospital morrendo de dor. É lá no pré-natal.
Então, a educação para o parto é de extrema importância. Não existe falarmos em programa de humanização do parto se não houver um preparo prévio dessa paciente. Quando a paciente atinge os 4 centímetros de dilatação, segundo o professor Friedman, ela entra na fase ativa da dilatação. Então, segundo esses conceitos vigentes, a paciente agora vai ter uma dilatação cervical mais rápida, de 1 centímetro por hora. Agora o colo está bem remodelado, então a dilatação se faz de maneira mais rápida e também porque a atividade uterina sofreu um incremento importante nesses últimos momentos. Tem aí uma duração média de 6 horas em primigestas, de 3 horas em multigestas, mas isso é claro que é bastante variável. Acontece que, apesar desses conhecimentos estarem aí disponíveis e utilizados ao longo dos 60 últimos anos, na década passada surgiram alguns trabalhos bastante importantes que reavaliaram os padrões de trabalho de parto, os padrões dos conceitos de trabalho de parto, tá? E os trabalhos de Zhang e colaboradores são bastante importantes. Em 2002 ele publicou um trabalho, ele tentou estabelecer uma curva, ele estabeleceu na verdade uma curva de como se comporta a dilatação cervical ao longo do tempo no trabalho de parto, e ele fez alguns adendos às observações de Friedman bastante importantes. Ele mostrou que a fase latente é uma fase latente que se assemelha muito ao que Friedman falava, mas que ela pode ser até um pouco mais lenta do que estava estatuído até então. Ele mostrou que na fase ativa realmente existe uma dilatação numa velocidade maior, mas que essa velocidade maior acontece a partir dos 6 centímetros. Que existe uma passagem mais gradual dos 3 aos 6 centímetros. Que essa passagem dos 3 aos 6 centímetros, ou melhor, dos 4 aos 6 centímetros, né, que é quando começa a fase ativa para Friedman, pode durar até 10 horas, é o percentil 95. Então ele diz o seguinte com essa curva, que a fase ativa talvez não comece com 4 centímetros, comece com 6 centímetros. Ele, em 2010, ele fez um estudo enorme nos Estados Unidos, em um universo de 200 mil gestantes, ele selecionou 62 mil parturientes, em 19 hospitais americanos, ele avaliou gestações no termo, gestações de fetos únicos e cefálicos, de pacientes que iniciaram o trabalho de parto espontaneamente, que terminaram em parto vaginal com resultado perinatal normal, no Consortium Safe Labor. E esse trabalho foi bastante importante para fundamentar o que ele já tinha mostrado no trabalho de 2002, que realmente existe uma passagem mais gradual ali dos 4 para os 6 centímetros, que para primigestas essa velocidade talvez seja um pouquinho mais lenta do que para multigestas. Vejam, a curva das multigestas tem uma inflexão maior. Ele mostrou nesse gráfico que realmente pode levar até 10 horas, o percentil 95, dos 4 aos 6 centímetros, mas que a partir de 6 centímetros, realmente a velocidade da dilatação cervical se faz em média em 1 centímetro por hora. Então, a partir desse trabalho, Zhang estabeleceu que a fase ativa deva começar nos 6 centímetros, não nos 4 centímetros, como Friedman falava. É muito importante que a gente tenha conhecimento sobre esses trabalhos, porque isso promoveu uma discussão ampla, né, entre os obstetras. Será que nós devemos abandonar os ensinamentos de Friedman, que duraram aí 60, 70 anos, e tem dado certo, né, e adotar esses conceitos novos de Zhang, né? Claro que outros pesquisadores tentaram estabelecer curvas semelhantes à de Friedman, mas a de Zhang é uma curva muito interessante, com um trabalho tendo uma metodologia bastante séria, bastante honesta. Fica essa pergunta, e eu já adianto para vocês que talvez seja cedo para a gente adotar essas mudanças, por um único motivo. Essas curvas, elas não foram validadas em outras populações. A gente ainda não tem resultados em médio e longo prazo sobre o que acontece com essas mães, sobre o que acontece com esses RNs. Tá? Existem alguns detalhes na metodologia também que colocam o trabalho em questionamento. Trabalho de qualidade muito boa, mas claro, como todo trabalho tem alguns questionamentos. Então, por enquanto, essas curvas, esses novos conceitos são bastante sedutores. Provavelmente haverá mudanças aí nos próximos anos, algumas já vêm acontecendo pouco a pouco, mas ainda nós temos que ter um pouco de cautela na adoção completa desses conceitos, ok? Mas com certeza isso nos faz discutir sobre tudo isso, o que é extremamente importante, né? E segundo Zhang,
o período expulsivo é também mais longo do que mostrou Friedman. Friedman diz que o percentil 95 para uma primigesta é de 2 horas, para uma multigesta é de 1 hora. Se as pacientes tiverem analgesia farmacológica, a gente acrescenta mais 1 hora. Então, uma primigesta analgesiada tem até 3 horas para ocorrer o nascimento. E Zhang diz que a gente tem que acrescentar mais 1 hora ao período expulsivo. Então, uma primigesta analgesiada teria 4 horas de tempo máximo de período expulsivo. Então, o que acontece muito hoje em dia é adotarmos os conceitos de Zhang relacionados à fase ativa e adotarmos os conceitos de Friedman no período expulsivo, né? Então, a gente vai precisar chegar num meio termo sobre tudo isso. Inclusive, Zhang nos orienta, nos sugere o uso de um outro partograma, diferente do que a gente vem usando hoje em dia, em que ele coloca aqui essas curvas em formas de degraus, e cada paciente é colocado em uma curva a depender da dilatação em que ela é admitida. Só que essa curva vale só para a primigesta. Então, aí já tem um grande problema, né? Nós vamos usar os conceitos de Zhang só para primigestas? Vamos usar o partograma do Zhang só para primigesta? Tá? Então, é claro que ele vem coletando mais dados e publicando novas coisas, novos estudos, mas por enquanto o que você tem é isso. E cada primigesta teria, portanto, a sua própria linha de ação, e quando a dilatação cervical cruza essa linha, é o momento em que a gente inicia intervenções para correção de distócias, tá? Então, só tem a linha de ação no partograma de Zhang. Então, voltando um pouquinho lá, o que seria interessante, portanto, adotar para essas pacientes na fase latente, essa fase tão difícil, tão demorada? Mais uma vez, orientação e acolhimento, isso sem dúvida nunca é demais. Reclassificação de risco obstétrico nesse momento, avaliação de vitalidade fetal, no exame físico bem feito, ou a depender da idade gestacional, ou outros achados, vitalidade, a propedêutica armada. Evitar internação nesse momento também em pacientes com boas condições pessoais, suporte social, com acesso mais fácil ao hospital, que tenha uma sensação de dor suportável, que dê para a gente conversar com a paciente sobre aguardar na residência dela. É muito importante que a gente avalie, né, a dor da paciente, porque um dos principais objetivos de se internar paciente no trabalho de parto é o alívio de dor. Então é bem importante. E nesse momento é importante reforçarmos sobre as técnicas não farmacológicas de alívio de dor, que é claro, já deveriam ter sido conversado sobre isso no pré-natal. Mas com esses métodos ela consegue alívio de dor na própria residência dela. Tá? E existem algumas situações em que nós temos alguma dúvida sobre a velocidade de progressão do trabalho de parto, sobre alguns achados de exame físico, ou o acesso dessa paciente ao hospital não é muito facilitado, em que a gente reavaliará essa paciente em 2 horas. Com que objetivo? Com o objetivo de que a dilatação cervical progrida a contento, que a atividade uterina chegue num momento em que ela não consiga mais suportar a dor em casa, e a gente interna essa paciente no momento correto para redução de morbimortalidade materna e perinatal e alívio mais adequado da dor. Ou seja, no início da fase ativa do trabalho de parto. Existe um trabalho aqui, trabalhos relacionados a esse período prodrômico, fase latente, são muito poucos na literatura. Tá? E tem um trabalho de 2005 que mostrou 2 dados que eu acho bastante importantes de serem apresentados, que a gente interna mais mulheres na fase latente do trabalho de parto quando elas são primigestas, né? Claro, primigesta, ansiedade, dúvidas, medos, elas muitas vezes nos motivam mais a interná-los antes. E outro dado aqui é pacientes da saúde suplementar. A paciente que tem convênio, a paciente particular. Então, a gente interna mais essas pacientes, talvez, antes do que deveria, quando elas têm essa característica. E um outro dado do trabalho, bem interessante, é que mostra que ao internar pacientes na fase latente, a gente faz mais diagnóstico de distócia, usa mais ocitocina, tem mais dúvidas sobre a vitalidade fetal, e aqui, né, os americanos fazem muito a coleta do sangue no scalp fetal para avaliação do pH. Essas pacientes acabam tendo mais analgesia farmacológica ou solicitando mais analgesia farmacológica e elas têm mais infecção puerperal, infecção periparto. Então, é importante a gente ter esses dados para saber que talvez a gente esteja realmente internando antes essas mulheres e aumentando a morbimortalidade dessas pacientes. E na fase ativa da dilatação, ou seja, essa paciente agora tem bastante atividade uterina, está bastante sintomática, tem 4 centímetros de dilatação. O que será que é benéfico para essa mulher, para o filho dessa mulher? Então,
Então, aqui tem uma lista de condutas, eu chamo de combo da fase ativa, porque elas são aplicáveis a todas as mulheres. Quando bem aplicadas, realmente trazem benefícios. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o suporte contínuo, sobre dieta no trabalho de parto, posturas que essa paciente pode adotar, como é a movimentação nesse período, como é o estímulo à movimentação, controle da dor, uso do partograma e a correção criteriosa de distoses. Então, vamos lá, o suporte contínuo. O suporte contínuo é estar ao lado, é dar acolhimento, é dar o ombro amigo mesmo. Esse suporte contínuo ele pode ser feito por um membro da família, por um acompanhante da escolha da paciente, mas também tem que ser feito pelos profissionais da equipe de saúde. Quando eu falo equipe de saúde, eu não estou falando do obstetra que faz o parto. Estou falando de todos os profissionais que devem integrar a equipe de saúde que assiste a mulher na parturição. E aqui tem uma lista enorme que vai desde o obstetra, passando pela fisioterapeuta, pela enfermeira obstétrica, pela doula, por quem puder nos auxiliar durante o trabalho de parto de maneira positiva. Quem tem suporte contínuo, a parturiente com suporte contínuo tem uma menor necessidade de analgesia, tem menos parto vaginal instrumentalizado, as taxas de cesárea são menores, crianças com acidose no nascimento, a taxa é menor, a duração do trabalho de parto é menor, as pacientes saem do processo, saem da experiência com maior satisfação, elas guardam uma experiência positiva em relação ao parto. E além de tudo isso, existe uma lei federal que data de 2005 sobre a possibilidade, sobre o direito que a paciente tem de ter um acompanhante da escolha dela durante toda a assistência ao parto, desde o momento em que ela é interna até a alta do puerpério. Então, quando a gente evita a presença do acompanhante da paciente, a gente está infringindo uma lei federal. Dieta. Bom, no trabalho de parto, nem sempre a paciente tem aquele apetite muito grande para se alimentar, mas ela não pode desidratar e não pode ter cetose. Então, se a paciente tem apetite, tem vontade de comer, a dieta é liberada, desde que a gente esteja lidando com uma mulher de risco habitual. Mas seria bastante interessante que a gente tivesse algumas opções mais atrativas do que, eu digo, né, do que um prato de arroz, feijão e bife com 7 centímetros de dilatação. Né? Então, seria interessante que essa mulher tivesse acesso a água de coco, isotônico, sorvete, principalmente sorvete de frutas, chocolate. Então, são alimentos que dão caloria para essa mulher, que hidratam essa mulher, que são bastante agradáveis, em um momento em que a paciente não tem um apetite muito bom. Caso a gente tenha dúvidas sobre a existência de alguma intercorrência ou entenda que é possível que aquela resolução de gravidez acabe em cesárea, essa paciente, claro que a gente vai prescrever jejum, mas não é jejum na inanição. E, apesar de nós falarmos continuamente que é importante não estabelecer venóclise para essa paciente, porque limita a movimentação, é algo bastante invasivo para ela, essa paciente precisa receber água e glicose de alguma forma. Então, para essa paciente, a gente vai ter que estabelecer um soro glicofisiológico. Algumas pacientes com indicação de anestesia geral, principalmente nas situações de urgência, existem alguns trabalhos apontando para o benefício do uso de antagonistas H2 e antiácidos antes da realização da anestesia geral. Porque caso ocorra aspiração nessa paciente, as consequências são menores. Então, isso é o que tem sobre dieta. Liberdade de posição e movimentos. A paciente de risco habitual, salvo situação em que ela precisa ser monitorizada continuamente, ou o feto dela, ela pode se movimentar como ela quiser. Aliás, é bom que ela se movimente, porque isso facilita o mecanismo de parto, aumenta diâmetros pélvicos, promove alívio de dor. Então, é importante que ela tenha liberdade para se movimentar. Quando a gente deixa a paciente escolher espontaneamente o que ela quer fazer, elas preferem deambular, elas fazem uma opção por posturas verticalizadas. São posturas que elas alegam sentir menos dor. E realmente essas posturas, elas diminuem o tempo de fase ativa, elas diminuem a necessidade de analgesia, elas não mostram efeitos adversos sobre a mãe e sobre o feto em gestações de risco habitual. Controle de dor. É, como eu já disse, um dos principais objetivos de se internar a paciente na fase ativa do trabalho de parto. Inicialmente, é importante que a gente disponibilize métodos não farmacológicos de alívio de dor. Ah, mas ela já estava fazendo o uso desse tipo de método em casa. Ok, mas dentro do hospital, com uma equipe multiprofissional, o uso desses métodos é mais intenso. Então, é importante que a gente disponibilize tudo que for possível para essa mulher, que tenha base na literatura, né?
e que a gente promova a aplicação desses métodos. Antes da gente oferecer analgesia farmacológica. Pode até ser que depois da utilização de todos os métodos disponíveis, a paciente diga que a dor dela é insuportável, ela quer um novo tipo de analgesia. Mas é importante que, num primeiro momento, a gente disponibilize esses métodos e estimule o uso, dizendo sobre os efeitos adversos do método farmacológico. Os métodos não farmacológicos não têm efeitos adversos, né? São fáceis de utilizar, têm um baixo custo, não são invasivos, podem ser usados de maneira associada, não tem contraindicações ou efeitos adversos, como eu já disse. Diminui a ansiedade da paciente e são métodos que permitem a colaboração da paciente. Realmente posterga a necessidade de analgesia, a gente não quer evitar a analgesia, a gente quer postergar para o momento em que ela use a menor quantidade possível de anestésico. Claro, por causa dos efeitos colaterais. Mas tem um limitado alívio de dor. Então, para um contingente relevante de pacientes, eles não serão realmente suficientes. Aqui tem vários métodos. Banho em água morna, pode ser o banho de banheira, pode ser o banho de chuveiro, massagem, a gente tem publicações aqui no departamento com a professora Silvana, as pós-graduandas da fisioterapia fizeram trabalhos bem interessantes mostrando que massagem alivia dor, banho alivia dor. Aromoterapia, musicoterapia, eletroestimulação nervosa transcutânea, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, acupuntura, hipnose. Infelizmente, grande parte das nossas pacientes do Sistema Único de Saúde não tem acesso a muitos desses métodos. Mas quando a gente tem esses métodos disponíveis na instituição, a gente tem que fazer o uso máximo possível desses métodos. E sempre contando com a ajuda do acompanhante. Ele é aí um ajudante extremamente importante nesse momento. E a partir do momento em que os métodos não farmacológicos não são mais suficientes para aliviar a dor da paciente, para deixá-la numa situação confortável, essa paciente precisa ter acesso à analgesia farmacológica. Então, promover assistência ao parto em um local onde essa analgesia não é possível não é humanizado. Ela tem esse direito. Ela pode ser realizada em qualquer fase do trabalho de parto, em qualquer dilatação. Realmente é um método que traz o alívio efetivo da dor, mas ele aumenta o nível de complexidade. Então, a paciente começa a depender de um acesso venoso, em algumas situações, a depender da dose utilizada, do nível dessa analgesia que chega, né? A paciente perde a mobilidade, ela perde um pouco daquela colaboração ativa no trabalho de parto. Até por isso que os colégios de obstetrícia, trabalhos de anestesia, dizem que após 15 minutos da analgesia, essa paciente ela tem que ser reavaliada pelo anestesista, para esse profissional avaliar o nível em que chegou essa analgesia, o equilíbrio da paciente, a movimentação, a função motora da paciente, se a paciente tem sinais de hipotensão, porque ele vai ter que intervir para resolver, para melhorar essas intercorrências, para permitir uma experiência mais positiva da paciente com o método. E na primeira meia hora em que a gente faz a analgesia, teoricamente a gente deveria avaliar a paciente e o feto dela a cada 5 minutos, devido aos efeitos adversos da analgesia, especialmente logo após a realização dela. E outra coisa que os trabalhos colocam é que depois da analgesia não devemos fazer uma prescrição rotineira de ocitocina. A gente tem que avaliar essa paciente em partograma e ver se realmente houve uma interferência da analgesia farmacológica na progressão normal do trabalho de parto. Então, a prescrição de ocitocina ela é feita com base no diagnóstico de distócias. Aqui o partograma, também é chover no molhado, hoje em dia todos nós temos acesso ao partograma, mas a gente está falando de serviços de alto risco, serviços com assistência muito cuidadosa, porque existem muitos serviços no mundo em que até hoje o partograma não é utilizado. Quando a gente faz alguns trabalhos avaliando o efeito do partograma sobre os resultados maternos e perinatais, as meta-análises colocam que o uso do partograma parece não influenciar nos resultados, né? Então, para que usar? É claro que as meta-análises levam em consideração serviços de diversas qualidades. Quando a gente avalia o uso do partograma em serviços em locais de médio e baixo nível socioeconômico, a gente observa um benefício do partograma em reduzir mortalidade materna e perinatal. Então, quando a OMS obriga o uso do partograma desde 94, ela está dizendo que no mundo todo, seja no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, seja lá numa casa de parto no meio da África, o partograma tem que ser usado, porque ela pensa nesses locais onde a assistência ainda tem algumas deficiências. E o partograma, eu acho ele excelente, porque se a gente esquece de ver alguma coisa no trabalho de parto, o
partograma nos lembra. Porque lá tem o que a gente precisa ver de dados maternos, o que a gente precisa ver de atividade uterina, o que a gente precisa ver de ausculta fetal. Então, é algo que nos lembra sobre o que a gente tem que fazer no trabalho de parto. E sem contar que quando a gente conversa sobre uma paciente com um colega, a gente mostra o partograma, a gente não precisa falar nada. Ele entende o trabalho de parto olhando esse único impresso. Então, é algo bastante prático no dia a dia. E, mais uma vez, a amniotomia artificial e infusão de ocitocina apenas com diagnóstico de distócia. Levando em consideração tudo o que eu disse e aqueles conhecimentos de Zhang, então tá bom, a partir de hoje a gente vai adotar os conhecimentos, os conceitos de Zhang. O que mudaria na assistência dessas mulheres, né? Na fase latente, a gente consideraria que a fase latente pode durar até 24 horas. Mas ela não é uma indicação de cesárea, mesmo que ela seja prolongada. É uma indicação para a gente observar essa paciente de uma maneira mais cuidadosa. Fase latente com mais de 24 horas, a gente só vai dizer que existe uma indicação de cesárea se houver pelo menos ruptura de membranas em uso de ocitocina por 12 a 18 horas. Isso é o que Zhang fala. Tá? Então, só a partir daí que a gente discutiria a realização de cesárea. Mas por quê? Que ainda é muito difícil a gente adotar isso de olhos fechados. Porque faltam estudos de validação e de avaliação de resultado perinatal. Na fase ativa, ela começaria com 6 centímetros. Lembrar que a dilatação cervical é lenta de 4 a 6, então tenham paciência. Uma fase ativa prolongada também não seria indicação de cesárea. E uma parada secundária da dilatação só seria diagnosticada se a paciente tiver mais de 6 centímetros, ou seja, se estiver na fase ativa de Zhang, tem a ruptura de membranas e sem progressão da dilatação após 4 horas com contrações adequadas ou após 6 horas com contrações inadequadas, mas em uso de ocitocina. Então, para a gente seguir os conceitos de Zhang, haja paciência e haja base científica sólida para a gente realizar essas mudanças. Então, ainda faltam estudos de validação. São bastante interessantes o conceito, eu não sou contra Zhang não, gente, mas a gente precisa ter cuidado nesse primeiro momento. E para o período expulsivo, o que tem de benéfico, o que tem de humanizado? Primeiro que a posição materna também deve ser aquela que ela se sinta mais confortável. Mais uma vez, se a gente deixar a paciente escolher a posição em que ela quer parir, ela vai escolher posturas verticalizadas, ela vai preferir andar. É muito interessante elas mostrarem que tem menos dor, a duração do trabalho de parto é menor, tem menos parto vaginal assistido, menos episiotomias e menos diagnóstico de frequência cardíaca fetal anormal se elas escolhem as posturas verticalizadas. Mas aqui, grande parte dos trabalhos que mostram isso, avalia pacientes sem analgesia. A gente não sabe o efeito da posição materna em parturientes com analgesia farmacológica, mesmo porque elas são limitadas a adotar muitas posturas. Então, a gente não tem esses resultados. As posturas mais confortáveis citadas pelas pacientes são a postura de cócoras, o decúbito lateral esquerdo, principalmente, e a posição de 4 apoios. Mas é claro que a famosa posição de litotomia é a posição mais adequada para adotarmos caso a paciente tenha alguma intercorrência. Você precisa fazer alguma manipulação fetal durante o período expulsivo. Então, é a posição para a qual a gente muda a paciente instantaneamente no caso da intercorrência. E sobre o parto na banheira, né? É importante a gente falar sobre isso porque é algo que a gente fala que, claro que ele é benéfico. Quando a gente fala de expulsivo, a gente ainda não tem dados sobre o benefício do parto na banheira, sobre os resultados maternos e perinatais. Não tem dado na literatura apontando para o benefício desse tipo de parto. Mas com certeza é um parto no qual o paciente tem menos dor, porque o efeito da água morna, da imersão, realmente promove alívio de dor. Então, pode não auxiliar no mecanismo de parto, pode não auxiliar na duração do trabalho de parto, mas auxilia no alívio de dor. Então, se existir condição para o paciente utilizar o banho de imersão e ela quiser, é algo bastante interessante. A posição de litotomia clássica, né? Mas vejam que mesmo nessa posição a paciente precisa ser auxiliada na flexão dos quadris, porque é a posição, é a forma em que a gente tem maiores diâmetros pélvicos e com certeza vai nos auxiliar na resolução de algumas intercorrências. Puxos maternos, né? Mais uma vez a paciente pode fazer puxo se ela quiser em qualquer posição. Se a paciente tiver puxos espontâneos, pelo amor de Deus, a gente não vai ficar brigando com a paciente a hora que é para ela fazer força ou não.
Isso é muito ruim para a paciente, porque ela tem vontade de fazer força na hora que ela quer, né? Então, apoiar os puxos espontâneos. Não ficar também insistindo com ela, é muito cedo, calma, espera aí, a paciente não vai te ouvir. Então, deixa ela agir espontaneamente. Por outro lado, se a paciente não tem essa necessidade, se ela não tem o puxo espontâneo, também a gente não deve ficar atuando como se fosse peão de rodeio, né? Não é narrador de peão de rodeio, né? De peão de rodeio. Força, 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 agora não, agora sim, tal. Então é melhor não fazer isso também. Quando que a gente deveria estimular o puxo da paciente? Em situações de distócia. Então, por exemplo, quando a paciente tem dilatação completa e tem mais de 1 hora que a apresentação fetal está na mesma altura, então talvez seja o momento de estimular puxo nessa paciente. Outra situação é quando o polo cefálico está visível no introito vaginal. Só para o hipomóquilo mesmo, né? Só para terminar aquela parte do mecanismo de parto. Mas mesmo assim, se a progressão estiver ocorrendo espontaneamente, a contento, não há por que estimular puxo em momento nenhum. Só em situações bem especiais. E, por outro lado, mesmo que a gente tenha necessidade de estimular o puxo, a gente não sabe muito bem como ela deve fazer esse puxo. Não tem na literatura uma técnica de puxo que seria mais eficaz. Então, mais uma vez, a gente vai estar atuando um pouco no escuro, né? Cuidados com o períneo. Será que existe alguma intervenção que reduz trauma perineal? E aqui a gente tem que pensar no trauma perineal grave, né? Então, existem vários trabalhos na literatura, mas trabalhos com uma heterogeneidade muito grande, com evidências de qualidade muito ruim. Com relação a essas principais intervenções aqui. Massagem perineal no momento do parto. A gente não está falando aqui daquela pré-natal que prepara períneo. Aquela a gente sabe que tem bastante benefício em reduzir trauma perineal. A gente está dizendo a massagem no momento do parto. Então, se tem dúvidas sobre o benefício. Eu coloquei essas interrogações porque tem trabalhos que mostram que tem algum benefício, trabalhos que mostram que a gente não deva nem colocar a mão no períneo durante o período expulsivo. Compressas mornas. Parece que tem o potencial de reduzir trauma perineal grave. Compressas a 45 graus. Sprays de lidocaína, lubrificantes locais, injeção de hialuronidase, não trazem benefício até o momento. Tá? Manobras para desacelerar a expulsão fetal, é aquela manobra de Hitchen, que a gente controla a deflexão, permite aquela expulsão mais lenta. Apesar de parecer muito conveniente, a gente não tem comprovação na literatura de um real benefício, mas também não tem comprovação de malefício. Então, o que os trabalhos colocam? Já que é uma rotina, não faz mal. Talvez a gente possa continuar utilizando, tá? Mas coloco aqui uma interrogação sobre a utilização dessa manobra. E outro item que realmente reduz trauma perineal grave é a realização de episiotomia seletiva, porque a realização de episiotomia rotineira aumenta a taxa de trauma perineal grave. Mas aí tem uma grande dúvida e a gente não encontra resposta na literatura. Tá bom, seletiva para algumas pacientes, 10 a 15% das pacientes hoje em dia são submetidas à episiotomia. Mas quem é a paciente que precisa de episiotomia mesmo? Então também não há dados na literatura que nos respalde, que nos oriente em que pacientes devamos realizar a episiotomia. Vai depender muito da experiência de quem assiste o parto. Utilizando aqui para o período expulsivo os conceitos de Zhang, como eu já disse, o período expulsivo para Zhang é mais longo, acrescenta-se 1 hora ao período expulsivo. É importante que no período expulsivo, para aumentar a taxa de parto vaginal, a gente esteja mais estimulado a adotar a realização do parto vaginal assistido. Mas cada vez a gente faz menos hoje em dia. Então é importante que haja um treinamento da equipe. Então, situações de simulação, educação continuada, o uso da ultrassonografia em sala de parto, são condutas extremamente importantes para manter a equipe treinada, para aplicar esse tipo de intervenção a paciente que precisa, evitando-se uma cesárea desnecessária. E lembrem que parto vaginal assistido não é só o parto a fórceps, é o parto a vácuo extrator também. Portanto, o serviço ele tem que ter isso disponível para a utilização. E uma outra conduta é a rotação manual do polo cefálico, que parece tão pré-histórico, né? Mas realmente é uma conduta que corrige distócia no período expulsivo, principalmente a parada secundária de dilatação. Muitas vezes o feto ainda é muito alto, não dá para fazer o parto vaginal assistido, a rotação manual da cabeça nos ajuda. Mais uma vez, precisa de um certo treino para fazer essa conduta.
Portanto, vejam, a equipe ela tem que ser continuamente estimulada a pensar diferente, ela tem que ser treinada, ela tem que ser exposta a situações de simulação para que a gente possa dar ao paciente uma assistência de excelência. E o terceiro período, eu vou falar só de coisas bem rápidas, que é o manejo ativo, que com certeza é uma conduta que traz benefício para o paciente. O manejo ativo é um conjunto, corresponde a um conjunto de condutas, aí que reduzem a hemorragia puerperal, reduzem 60% a hemorragia puerperal, e a gente precisa submeter 12 mulheres a esse conjunto de condutas aí para reduzir a hemorragia puerperal, então é um NNT bastante pequeno. Faz parte desse conjunto a aplicação de 10 unidades de ocitocina, que pode ser intramuscular, caso o paciente não tenha veia pega, mas pode ser endovenosa, se ela tiver venóclise. Massagem uterina após a dectação, a cada 15 minutos, ali naquelas primeiras 2 horas, depois da dectação placentária. Clampagem tardia do cordão, entre 1 e 3 minutos. Atração controlada do cordão, em partes vaginais existe uma interrogação, porque pessoas experientes deveriam fazer essa atração controlada. Tá? É opcional, portanto, mas ela é obrigatória em cesárea, né? Para a gente não fazer a remoção manual da placenta, para que a gente faça por meio da tração do cordão. Esse manejo é universal para todas as mulheres com nível de evidência A, e a ocitocina é o uterotônico utilizado aqui de escolha, e isso está comprovado em vários trabalhos, porque ele é o mais efetivo, com menos efeitos adversos. E ainda faz parte da humanização do terceiro período, o contato pele a pele entre mãe e recém-nascido. Porque além de permitir o estabelecimento de um vínculo afetivo, ainda reduz a taxa de hemorragia puerperal. E é claro que nesse período é importante que a equipe esteja apta a assistir à hemorragia puerperal. Eu trago aqui um exemplo de um protocolo da iniciativa Morte Zero, a Helene faz parte disso. É uma iniciativa do Ministério, em conjunto com a MS, com o CLAP. Então, é importante que exista nos serviços algo fácil, que quem assiste a paciente bata o olho e veja. Eu esqueci qual é a dose da ocitocina para o tratamento da hemorragia puerperal. Ele não vai pegar um livro nesse momento ou entrar no Google, ele olha nesse fluxograma e ele sabe rapidamente, porque existe a hora de ouro, né? É o momento em que a gente tem que fazer a assistência adequada da paciente. É importante, então, além desses protocolos, que haja uma infraestrutura que permita a adoção na totalidade do protocolo. É importante que a equipe seja treinada, é importante que haja educação continuada. O ano passado, por exemplo, houve a introdução do ácido tranexâmico como um adjuvante no tratamento de hemorragia puerperal. É uma medicação que nós obstetras morríamos de medo porque causa trombose, e agora a gente descobriu que é uma medicação com um resultado excepcional no tratamento da hemorragia puerperal. Ele é administrado assim que a paciente tem o diagnóstico, em conjunto com outros uterotônicos. Tá? Então, a gente tem que estar sempre se reinventando para poder prestar assistência melhor para a nossa paciente. E a remoção manual da placenta, ela só vai ocorrer depois de meia hora de dectação placentária, ou se houver, claro, a situação de hemorragia puerperal. Do contrário, mais uma vez, tenhamos paciência. O quarto período, claro, é um momento, aquela hora após a dectação placentária, é um momento em que a gente tem que dar ênfase à avaliação materna, à monitorização dessa mulher. A avaliação do trajeto de parto aí é uma briga, tá? Entre os membros da equipe. Porque realmente faltam trabalhos que mostram o benefício da realização dessa revisão de trajeto de parto. Faltam trabalhos com evidência clara de benefício. Mas é importante que a gente pense que algumas pacientes, a depender dos resultados obstétricos, é importante que a gente faça. E outra coisa, se a gente não faz nunca, a gente não se treina. Quando é que a gente vai fazer um diagnóstico de uma lesão importante? Quando que a gente vai saber reparar lesões de uma maneira adequada? Então é algo que a gente precisa pensar antes de sair brigando. Não tem que fazer revisão de trajeto. Calma, a gente está numa fase em que a gente tem muita dúvida em tudo. Tá? Então, não é uma heresia fazer revisão de trajeto. Reparo perineal, quando necessário, é feito em condições assépticas. Suturar lesões. As lesões têm que ser suturadas. Tá? A exceção são lesões de primeiro grau, não sangrantes, com bordas bem coaptadas. Do contrário, é importante que a gente faça a sutura. A sutura melhor é a contínua, com fio sintético absorvível. E é sempre importante realizar o toque retal após a sutura.
Às vezes a gente fala, mas eu nem fiz sutura do períneo da paciente, ela nem tem lesão perineal, eu tenho que fazer exame retal? Claro, porque algumas pacientes têm ruptura perineal sem lesão evidente. Então é importante que a gente faça esse exame pós-parto. E quando a gente usa fios e suturas em todos os planos desta forma, a paciente tem menos dor, menos deiscência e menor necessidade de novos reparos. Eu tenho um pedacinho da aula, mas eu acho que eu tomei em cima, né, Sil? São 8h20. Só fechar a aula, eu queria dizer que não existe excelência obstétrica de excelência se nós não pensarmos em reduzir as taxas de cesárea em nosso meio. Tá? E quando a gente fala reduzir a taxa de cesárea, a gente tem que priorizar a primigesta. Uma vez a paciente com cesárea, uma cesárea anterior, nós somos muito mais flexíveis em indicar uma nova cesárea. Claro, nós temos que ser treinados, nós temos que ter o estímulo de fazer um parto vaginal após uma cesárea. Isso com certeza. Mas nós somos muito mais flexíveis em indicar uma nova cesárea. Então, o que a gente tem que realizar de maneira muito incisiva é evitar a cesárea na primigesta. E hoje em dia é importante que toda a equipe seja treinada nas melhores formas de se evitar uma cesárea. Por exemplo, inversão externa, fazer parto vaginal em algumas pacientes selecionadas com apresentação pélvica, o parto vaginal na gemelaridade, induzir menos trabalhos de parto. Então é importante que a gente tenha uma assistência pré-natal adequada para reduzir fatores de risco, reduzir comorbidades ou atenuá-las, e assim diminuindo a indicação de indução de trabalho de parto, avaliar corretamente a vitalidade fetal no intraparto, para evitar cesáreas desnecessárias por supostos sofrimentos fetais mal diagnosticados. Então é bem importante que a equipe seja treinada, tenha isso em mente, para que evite a cesárea na primigesta. E com certeza, menores taxas de cesárea existem em serviços que prestam assistência obstétrica de excelência. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Estou disponível para perguntas, caso elas existam.